Que bom poder estar aqui com os irmãos, poder contemplar tantas faces que sempre estão aqui, outras nem sempre, não é? Temos pessoas visitas, contar com essa assistência também que é permanente aí do outro lado, inclusive muitos amigos, irmãos brasileiros têm me dito que têm assistido às transmissões aqui de Lisboa, têm gostado, têm sido apresentado. E se os irmãos olhar para a escala, quem está na escala de hoje é o irmão Custódio, né? Mas se olhar para a escala do mês passado também, quem era para estar no sábado que era eu, no entanto ele pregou. E eu agradeço o irmão Custódio ter trocado comigo a escala, porque surgiu a necessidade lá em Vila Nova de Gaia, da minha presença lá. Eu tive lá por cumprir o compromisso lá e poder ter essa alegria de estar com os irmãos aqui hoje em Lisboa, nesta manhã, depois de um bom tempo, né, que não tem essa oportunidade. Mas louvado seja Deus por termos agora, né, esse momento especial de estar convosco para trazer um pouco da palavra de Deus. Irmãos, uma das expressões talvez mais usadas nesses últimos dias, especialmente depois da posse de Trump nos Estados Unidos, é o quê? Deportação. Ouviu falar nisso? A palavra assustadora, não é? Assustadora. Muita gente, milhares, muito preocupados com essa situação e realmente, logo em seguida, milhares, né, de pessoas foram deportadas dos Estados Unidos. No Brasil chegou alguns voos, né, de pessoas que foram deportadas de outros países, né? Infelizmente, essa palavra se cumpriu com muita gente e não só nos Estados Unidos, né? Nós vimos aqui o serviço estrangeiro em Portugal está entulhado de pedidos de vistos, pessoas que querem vir para cá, né? Para outros países também estão enfrentando a mesma situação. Nós vemos uma situação no Oriente Médio, né? A dificuldade que o pessoal tem enfrentado ali. Irmãos, o mundo está nessa situação que, infelizmente, não era o plano de Deus. Nós vimos agora a nossa Assembleia Geral ali na Colômbia. Os irmãos da Etiópia, por exemplo, um país pobre, né, fizeram um sacrifício tremendo para conseguir enviar alguns delegados. Chega na Colômbia, não os deixaram entrar. Voltar do aeroporto. Imagina a decepção desses irmãos. Eu já fiz parte de 4 Assembleias de Conferência Geral como delegado. A alegria, o prazer de estar ali é muito bom, muito agradável. Esse irmão chega no aeroporto, simplesmente os senhores não podem entrar no país. Por favor, pegue o caminho de volta. Que humilhação tremenda, né? Outros irmãos nem puderam comparecer à Assembleia porque nem sequer saíram dos seus países, porque não podiam, né? Não podiam viajar ou não seriam aceitos. Será que era esse o plano de Deus para esse mundo? Cheio de fronteiras, de restrições, de humilhações. É um absurdo isto. É uma pena que o homem se corrompeu de tal forma, tornou-se o senhor da terra e agora há essa situação. Eu me lembro, um tempo atrás, eu estava no consulado, ou na embaixada de Portugal, lá em Brasília. Depois que eu passei dentro da embaixada, eu falei, olha, na realidade eu estou em terra portuguesa. A partir do momento que eu adentrei daqueles portões para dentro, eu estava em terra portuguesa. Eu podia ser o maior criminoso do mundo, e o exército brasileiro inteiro chegar ali. Eles iam ficar tudo ali, mas aonde? Do lado de fora. Agora não sai, porque eu estava em terra portuguesa. É assim que funciona. Existe em Brasília uma avenida enorme que é só embaixadas, de um lado e de outro. E são vários países que têm as suas embaixadas ali no Brasil. Mas a partir do momento que você passa do portão para dentro, você está em terra daquele país da embaixada. Não é curioso isso? É interessante a gente pensar nisso, como que o homem criou essa situação. Mas as nações estão todas em conflito, né? Hoje nós estamos vivendo uma situação de grande dificuldade. Há conflitos em vários lugares, disputa por terreno, e um quer tomar isso, outro quer tomar aquilo, outro não quer entregar.
nos faz lembrar de um pensamento inspirado, diz assim: agentes satânicos e sob forma humana tomarão parte nesse último grande conflito para opor-se à edificação do reino de Deus. Anjos celestiais, em aparência humana, também estarão no campo de ação. Os dois partidos antagônicos prosseguirão existindo até o encerramento do último grande capítulo da história deste mundo. Os dois poderes antagônicos, irmão. E a gente vê, a gente muitas vezes viaja de um país para outro, de uma situação, a gente percebe, às vezes, a presença dos anjos mesmo ali, dos anjos de Deus. Como percebe também a influência do maligno usando pessoas para, de alguma forma, colocar dificuldade na vida do cristão, especialmente o Filho de Deus. Ele está de olho mais nos filhos de Deus. O ódio dele maior é os filhos de Deus, porque os outros ele tem sob domínio, mas os filhos de Deus não. E disse que esse conflito existe e vai permanecer até a conclusão da obra. Mas o que diz o apóstolo João? Isso já era previsto há 2000 anos atrás. O apóstolo João diz assim, na primeira epístola, capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Já naquele tempo, já se percebia isso. O mundo está no maligno. E qual é o recado divino para a nossa geração, a última geração do povo de Deus? E eu digo com segurança, a última geração do povo de Deus. Muitos de nós poderemos descer à sepultura. Eu, por exemplo, já estou com 7,5, já não tenho expectativa de muitos anos. Mas eu vejo a geração de jovens que vai manter essa obra, essa mensagem. E esta é a última geração do povo de Deus. E Satanás está mantendo toda a sua força contra esse povo, esse remanescente, porque ele sabe que é esse daqui que vai concluir a história. A mensagem, a pregação de um novo reino, a pátria melhor para o mundo. E ele tem voltado o seu ódio contra essa geração. Mas diz assim o apóstolo Pedro, primeira epístola, capítulo 2, versos 11 e 12. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Irmãos, nossas boas obras, nosso comportamento, nosso procedimento. É como nós estávamos falando aqui na lição. Ao olhar para nós hoje, olha, todo mundo é santo, bonito, está pronto para ir para o céu. Mas como é nossa vida lá fora? Nosso comportamento, nosso procedimento. Uma pequena experiência que eu passei, quando eu era obreiro, ainda bem jovem, eu precisava vender um carochinha, um Fusca, como é conhecido no Brasil. E aí foi uma pessoa interessada, expliquei para ele como é que era o carro, dei uma volta com ele no carro, e pronto, tá bom, eu vou ficar com o carro, me pagou uma boa parte, ficou devendo um pouco, foi-se embora. Passou poucos dias e eu tinha um irmão adventista, vizinho, muito amigo, ele era de casa mesmo, nós tínhamos uma amizade muito grande. Ele disse para mim, olha, eu encontrei com aquele fulano, que o irmão vendeu o carro para ele, e ele estava queixando que o irmão tapeou ele, que fez um negócio desonesto, porque o carro estava com um problema sério. E eu disse para ele, aquele ali não, aquele ali eu ponho minha mão no fogo por ele. Eu falei, misericórdia, e agora? O adventista diz assim, bem, mas com entusiasmo tremendo, ele é um cara animado assim. Irmão, veja lá. Não, eu disse para ele, aquele ali não, aquele eu ponho minha mão no fogo por ele. Pode ter certeza que o negócio foi honesto. A qualquer coisa, você leva esse carro no outro mecânico. E eu fiquei preocupado, irmãos. E orei a Deus, Senhor, tenha misericórdia, porque agora eu não quero decepcionar a confiança, né, desse homem em mim. Aí chega o homem do carro. Olha, eu vim cá porque, assim, o senhor me vendeu o carro, mas ele está com um problema sério, e eu quero que o senhor
me perdoa que eu estou te devendo ainda para pagar o conserto do carro. Aí eu vou entender que o senhor fez um negócio honesto. Falei, meu caro, desculpe, eu não vou lhe devolver, porque se eu te devolver, aí eu vou confessar que eu te fiz um negócio honesto. O carro realmente, eu te mostrei, estava do jeito que estava, e, portanto, não vou fazer esse negócio, porque aí sim eu vou estar me confessando que eu fiz um negócio com ele. E o cara foi embora descontente. Eu fiquei mais preocupado ainda. Acho que 2 ou 3 dias, voltou ele, já chegou com aquele semblante sorrindo. E ele era evangélico, era da igreja pentecostal. Senhor Meirelles, eu vim cá pedir perdão para o senhor. Olha, aquele mecânico, ele estava me enganando. Ele queria cobrar para um conserto que não existia. E eu levei no outro mecânico, o camarada falou, não, isso aqui não é nada não, quer ver? Olha, na hora, deu um jeito, arrumou o carro, tá bom, não tem nada daquilo. Olha, o senhor me perdoa que eu fui, né, eu fui um pouco arrogante com o senhor, então, meu caro, graças a Deus está resolvido o problema, e esse é o plano mesmo, que fosse uma coisa que o senhor ficasse contente, satisfeito com o carro. Irmãos, aqui disse claramente, que diz o apóstolo, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, depois acontece o quê? Glorifique a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observe. Se você quer ser cidadão da outra pátria, é isso aqui que diz. Agora, nós vivemos num mundo que nos envolve em muitas situações, muitos compromissos e muitos planos, projetos. Mas o que disse Jesus, o Sermão da Montanha? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso deve ser nossa preocupação hoje, tratar do nosso negócio, os assuntos que nós temos que tratar, mas ter em mente um reino que nós esperamos, um reino novo. E a inspiração diz assim, o mundo é para os cristãos um país de estrangeiros e inimigos. Se não se revestirem da armadura de Deus e cingirem da espada do Espírito, tornar-se-ão presa das potências das trevas. A fé de todos há de ser provada. Todos deverão ser provados como o ouro é pelo fogo. Todos. Todos terão que passar por uma prova, um teste, antes de ser habilitado, receber o passaporte para a nova terra. Mas agora eu pergunto, no fim das contas, nós estamos aqui, inclusive, né, em pátrias diversificadas, diferentes. Finalmente, onde é que é o nosso consulado, a nossa embaixada? Onde é que nós podemos sentir seguro? Como eu disse, se você entrar em qualquer embaixada, ali você está sob a proteção daquele país da embaixada. Mas todas as embaixadas, no fim, é o mundo, é estrangeiros, é pessoa de outra pátria. E a nossa pátria, a nossa embaixada, onde é? Eu vou mostrar para os irmãos. Diz assim, Atos dos Apóstolos, primeiro quero ler 2 versos do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 e 47, diz assim, naquele tempo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha, aonde que Deus coloca as pessoas que devem ser salvas para o novo reino, para a pátria melhor? A igreja. A igreja. E uma frase inspirada que eu achei muito linda, quando li já há muitos anos, guardei na mente, diz, a igreja é a fortaleza de Deus, sua cidade de refúgio, que ele mantém no mundo revoltado. Olha, irmão, interessante. Você pode ser romeno, brasileiro, americano, japonês, o que for. Quando você se une à fé desse povo, não importa onde você estiver, como agora nós temos 100 e tantos países representados ali na Colômbia, mas chega ali uma família só. Quando a pessoa aceita a fé do remanescente e une a igreja através do santo batismo,
ele está agora numa fortaleza de Deus, na sua cidade de refúgio, aqui na terra. Eu achei isso muito lindo, né? Muito lindo, porque aqui é a fortaleza de Deus. E há um pensamento inspirado, diz: o Senhor proveu a sua igreja de capacidade e bênçãos para que apresentasse ao mundo uma imagem de sua própria suficiência e nele se completasse como a contínua representação do outro mundo eterno, onde há leis mais elevadas que a terreno. Qual que é o nosso objetivo aqui, irmãos? Viver numa outra pátria, numa pátria eterna, num outro mundo, onde há leis mais elevadas que as terrestres. Então, quando somos confrontados com alguma exigência que se opõe à lei de Deus, o que nós dissemos? Importa mais obedecer à lei de Deus do que aos homens. Aquela resposta que Pedro deu, bem objetivo, bem claro. Não podemos, irmãos, transgredir a lei de Deus por causa das exigências humanas. Nós temos um compromisso maior nos mandamentos de Deus, obedecer criteriosamente os mandamentos de Deus, o que envolve realmente guerra, tirar a vida dos outros, nas propostas de adultério, no santo sábado, né? Especial, às vezes são muito afligidos em relação ao sábado, questão de trabalho, né, de exigência, eleição, né, eleição no sábado, às vezes para o serviço militar, às vezes na escola. O ex-secretário regional da Europa, o pastor Marimbabo, que tem muito coração, o romeno, ele me contou a experiência uma vez sentado, acho que foi em casa, a gente estava sem almoço, e ele disse que uma vez, na Romênia, a filha chegou em casa preocupada porque haviam marcado a prova da faculdade para o sábado. Ela falou: pai, olha, agora o que eu vou fazer? Eu não posso perder essa prova, também não posso fazer no sábado. Ficou aflita a menina. Ele disse: filha, não se preocupe, eu vou lá na faculdade. E foi lá, conversou com o professor inicialmente. O professor disse: olha, eu não posso fazer nada, isso parte lá da direção da faculdade, eles que marcaram, portanto, pronto, tirou o corpo fora. Ele foi ao diretor da faculdade, conversou com ele: olha, assim, minha filha tem, ela tem os princípios que ela segue, da lei de Deus, do sábado, e, olha, veja o que o senhor pode fazer para ela. Olha, meu caro, eu não, uma exceção, uma pessoa, uma aluna, eu não, infelizmente não posso fazer nada, isso aí já foi decretado, está marcado e tal, então, mas olha, bora, bom, também não resolveu. Ele foi ao ministro da Educação do país. E chegou lá, explicou a situação e tal, e o ministro ouviu, mas olha, mas não, mas seu ministro, veja, isso tem que entender que é uma questão de fé e tal. E o ministro: olha, infelizmente eu não posso abrir uma exceção, mudar uma lei por causa de uma aluna. Quantos adventistas que vão fazer a prova, agora uma aluna, filha do senhor, não quer fazer, e eu não posso mudar uma lei por causa de uma... E o irmão é muito calmo, quem conheceu ele aqui lembra, tranquilo, sossegado, muito espiritual, muito santo. Mas, senhor ministro, olha, nós estamos vivendo um país de democracia agora. Bom, para não tomar muito tempo, por último, o ministro diz assim: será que a sua filha não pode tirar uma horinha desse sábado para fazer essa prova? Aí a ira subiu. O irmão Marmar precisa dizer: você emprestaria sua mulher por uma hora para outro homem? Aí o homem assustou, assim, arregalou o olho: não, mas também não é por aí, não sei o quê. Eu falei: meu caro, uma hora do sábado é muito mais importante do que essa hora. O sábado é de Deus, não é meu, não é do governo, não é de ninguém. Portanto, nem uma hora, nem um minuto. Olha, está aqui meus passaportes, eu viajo para vários países, eu vou mostrar para o mundo a democracia que vocês dizem que tem aqui no país, e agora essa situação que você está colocando aí. E tal. Aí o irmão
Não, não, seu Marimar, ora, tenha paciência, ora, fica, pô, o senhor pode ir, a gente vai ver o que pode fazer, vai resolver, tá pronto. Ele foi-se embora, não levou muito tempo, chegou a informação da faculdade, olha, a fulana vai fazer a prova no outro horário fora do sábado. Irmãos, muitas vezes somos testados e tem que ter a coragem para dizer, ó, meu reino não é daqui, essas leis daqui, para mim, servem até onde são benéficas. Mas a partir do momento que ela começa a entrar em conflito com a lei lá do meu reino, do meu rei, aí não tem negociação. Mas é aqui que diz que ele proveu a sua igreja capacidade de bênção para que essas leis sejam pregadas ao mundo, respeitadas por aqueles que realmente dizem representar essas novas leis. É um outro mundo eterno, onde há leis mais elevadas que as terrestres. É isso. Nós temos que realmente colocar em nosso coração. E por isso Jesus estabeleceu a sua igreja para ser um redil onde possa acolher as suas ovelhas e ser aqui uma fortaleza, né? Uma fortaleza. Por isso, quando Jesus estabeleceu a igreja, o que ele diz? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Nós somos esta igreja. Paulo, falando da igreja, diz assim, falando de Jesus, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Meus caros, uma coisa que eu gostaria de também deixar claro. A palavra de Deus diz que Cristo é a cabeça do corpo da igreja, bem no singular. Isso deve ficar fixo na nossa mente, que ele é o corpo da cabeça da igreja. E ao estabelecer a igreja com esse propósito, de que a igreja, diz aqui o apóstolo Pedro, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Irmãos, veja que a igreja tem um tratamento todo especial. A igreja de Deus, ela tem um tratamento todo especial pela palavra de Deus, que é um povo, um sacerdócio santo, adquirido. E é isso que Deus revelou à sua serva. Diz ela, considerai, meus irmãos e irmãs, que o Senhor tem um povo escolhido, a sua igreja para ser sua propriedade, sua própria fortaleza, que ele mantém no mundo contaminado pelo pecado. Isso deve ficar claro na nossa mente. O Senhor tem um povo, a sua igreja, que é um povo escolhido por ele. E para nós hoje, na diversidade, né, na diversidade que tem de igrejas e denominações, devemos ter a certeza de que o Senhor tem a sua igreja, o seu povo, ele é a cabeça do corpo da igreja. Já pensou que a aberração, a cabeça com 2 ou 3 ou dezenas de corpos? Ou um corpo com várias cabeças? Isso não está no plano de Deus. E nós devemos ter isso bem definido na nossa cabeça. Ou é esta, ou é aquela, ou aquela outra. Mas qual é a igreja de Deus na diversidade de denominações que temos hoje? Qual é o povo que disse que Deus separou para, por meio do seu povo, difundir o seu reino? Não devemos iludir. Não temos preconceito com ninguém, né? Não acusamos ninguém, porque Deus tem filhos honestos em todas as denominações, está escrito. Mas há um povo cujo os que estão em outra denominação há de se unir para preparar para estar no novo reino. Diz assim a serva do Senhor, vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas.
E antes de serem derramadas as pragas, ministros e povos sairão dessas corporações. Satanás sabe disso. E antes que a sua serote seja derramada, ele provocará o excitamento nessas denominações para que elas pensem que Deus ainda está com elas. Mas a luz brilhará, e todos os honestos, fiéis, ministros e povo sairão dessas corporações, tomarão posição ao lado do remanescente. 1 Coríntios 261. Portanto, irmãos, isso nos deixa claro que, no fim, isso aqui é o quê? É uma explicação mais ampla das palavras de Jesus, São João 16, 10, ou 10, 16, que eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho. O que nós lemos aqui, o que nós mencionamos de Record do Espírito de Profecia, é apenas a ampliação das palavras de Jesus, que ele só tem mesmo, ele deixou bem claro, um redil, um rebanho. E as ovelhas que estão dispersas, o que será feito? Serão trazidas e agregadas a este rebanho. E a pessoa diz, não, isso aqui, esse movimento é esses alvos sinceros, como que vai eu juntar com a coisa que não existe? Diz bem claro, tomarão posição ao lado do... Tem que ter o remanescente para que essas almas tomem posição ao lado dele. E Jesus disse, elas ouvirão minha voz e haverá um rebanho, mas onde está esse rebanho? Percebe, irmãos? Então, é muito claro que nós temos a responsabilidade de fazer esse trabalho de ajudar essas almas a enxergar a necessidade de tomar posição. E nesse mundo de tantas preocupações, lembrar do conselho do apóstolo Paulo aos Colossenses, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Como nós estudamos a experiência de Nicodemos, já está morto para o pecado. Somos nova criatura e nosso pensamento principal deve estar na cidade de cima, onde nós temos a certeza que vem o socorro. E o apóstolo Paulo, falando daqueles que foram fiéis, remanescentes, aquelas almas sinceras que deram a sua vida pela fé, ele diz assim, Hebreus 11, verso 13 em diante, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. É isso que nós temos que colocar em nosso coração. E Paulo, quando se converteu, que ele passou por experiência semelhante a de Nicodemos. Paulo era um judeu, mas judeu de carteira assinada, como se costuma dizer, e de influência, muito mais do que Nicodemos. E ele tinha certeza que era um homem salvo e justo, porque ele, na sua infância, sei lá quando foi, ele passou pelo que era feito, que era a circuncisão, cresceu, estudou profundamente, tornou-se um homem nobre entre os judeus. Fazia parte de todas as comissões mais importantes do Sinédrio, Paulo fazia parte. Mas, no entanto, quando ele estava no caminho para levar a mensagem, para mandar prender aqueles cristãos, o que aconteceu? Jesus manifesta a ele, Paulo, Paulo, e ele ficou muito assombrado. Por que me persegues? E ele pensou, quem será ele?
Mas ele a entendeu, logo de seguida ele entendeu. E ele pensou, mas eu estou perseguindo ao próprio Filho de Deus. Diz alguém a história que ele caiu do cavalo, ninguém sabe se caiu ou não caiu, mas o importante é que, naquele momento foi a conversão de Paulo. E o que mais ainda Deus fez para que ele pudesse fazer uma experiência mais firme? Ele ficou cego. Porque ele julgava que estava enxergando muito, ele percebeu que a partir do momento que ele perdeu a visão dele, é que ele passou a enxergar a verdade, a necessidade de se converter. E aqueles 3 dias de cegueira para ele foi profundamente importante. Ele falou, mas eu agora nem sequer enxergo um passo à frente, estou completamente cego, porque Deus está manifestando em minha vida. E ele se converteu profundamente. Naquele momento, tornou-se uma nova criatura, renasceu. Ele percebeu que, na verdade, aquela pátria que ele estava defendendo não tinha mais sentido nenhum. O judaísmo estava completamente fadado ao fracasso e que agora havia uma nova experiência para ele, unir-se à igreja, à fortaleza de Deus, a verdadeira fortaleza, e ser um grande pregador como foi. Irmãos, é isso que Deus espera de nós hoje. Não é? Segundo a inspiração, na Bíblia, a herança dos salvos é chamada de um país. O pastor celestial conduz seu rebanho às fontes das águas vivas, né, que foi o que nós cantamos. Portanto, eu creio que todos nós aqui almejamos essa pátria melhor. Né? Apesar que vivemos aqui, Portugal, nós estávamos comentando ontem, Portugal ainda é um país pacífico, um país bom, tranquilo, seguro, né? A gente ainda, por enquanto, né, tem grande segurança em viver aqui, mas até quando? As coisas estão mudando. Eu estava comentando com o André hoje, olha, Portugal não é aquele mesmo que eu vivi aqui no ano 2000. A insegurança, né, a criminalidade, a falsidade nos negócios, a gente já percebe. Vai mudando, porque é assim. Nenhum país nesse mundo vai ficar bom, maravilhoso para se viver até Cristo vir. Senão, pô, então é aqui, eu já estou no céu, não precisa mais do que isso. Não devemos iludir com isso. Nós sabemos que a nossa pátria não é esta e que na Bíblia a herança dos salvos é chamada de um país, uma nova terra. Concluindo, diz Isaías, o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. O meu povo. Percebe que volta aqui ao singular? Não é os meus povos, as minhas igrejas. Não, o meu povo, é aquele povo que nós já lemos exaustivamente, várias passagens que ele diz que é o povo dele. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Isaías 32, 18. Portanto, a conclusão é o verso que nós lemos na introdução. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Que nos ajude, irmãos, a alcançar essa promessa. Possamos lutar por buscar uma pátria melhor e ser concidadão dos santos da família de Deus na nova terra, que é a pátria melhor. Amém.